Olhar o seu rosto. Quando avisaram semana passada que eu pregaria, eu falei assim: Jesus tem misericórdia. Ninguém vai aparecer no culto domingo semana que vem. Vai ser uma vergonha para a igreja. Como é que vai ser tudo isso? Mas Deus é misericordioso. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você veio para ouvir o Senhor. E Ele vai falar com você. Deus é bom, Ele é maravilhoso e Ele surpreende as nossas expectativas. Então, se há algo no seu coração hoje, certamente Deus está aqui para superabundar as suas expectativas. Foi interessante porque eu fiquei pensando durante a semana sobre o que conversaríamos hoje. E na sexta-feira, na sexta para o sábado, um amigo querido me falou assim: Gabs, eu queria ir visitar a igreja da vila, na igreja de um casal de amigos. Eles têm uma vigília, como é que você está de agenda? Eu falei: posso ir, né? Aí meu coração resistiu um pouquinho e falei assim: gente do céu, né? Isso é crente nível hard, vou passar lá uma madrugada. Aí o povo da vila é bem pentecostal. Eu falei: eita, que vai ser daquele jeito. E fui com o meu coração pensando no que eu falaria aqui hoje pela manhã. Pensando assim: Jesus, que desafio, né? É falar para pessoas que eu tenho afeto, pessoas para quem eu realmente tenho dedicado meu coração. Essa é a minha casa. Se a palavra não for boa, domingo que vem eu estou aqui te encontrando pelo corredor. Então vai ser difícil para mim, né? É um grande desafio. Eu dou glória a Deus que nós temos um pastor muito abençoado, que está aqui pregando todos os domingos, que eu falo: Senhor, sustenta. Porque se a gente que prega um domingo já fala: Jesus, tem misericórdia, quem prega todos é um grande desafio, não é verdade? E teve um momento que eu estava sentado assim, e essas experiências, Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente do que a gente precisa. Eu estava sentado assim, olhando para baixo, bem quietinho no momento do culto, e a mãe do pastor, que é uma senhora de 80 anos, uma mulher muito corajosa, saiu de lá da frente, pegou o óleo da unção, me ungiu e falou assim: Deus está falando, levanta essa cabeça. Aí eu: estou entendendo, Senhor. Ela: levanta essa cabeça. Parou com isso. Deus falou: olha, vai, eu estou com você, então levanta essa cabeça. Então hoje eu quero pregar junto com você de cabeça erguida. Porque Deus está aqui para mover algo no nosso coração. Então, antes da gente começar, eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você. É nítido para nós e palpável de que Deus está aqui se manifestando entre nós. Em cada abraço, em cada olhar, em cada canção que foi cantada aqui, em cada aperto de mão que nós demos um no outro. Essa é a manifestação mais viva e palpável do reino de Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos essa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tamanha bondade de nos trazer aqui. Que dia especial. Alegrei-me com aquelas e aqueles que disseram: vamos juntos para a casa do Senhor. Casa do Senhor é o lugar onde nós estamos, porque a tua palavra diz que onde estão 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. E é por isso que nós temos certeza e convicção de que o Senhor está aqui, entre nós, se manifestando, se movendo, agindo de formas que nós não imaginamos, nem pensamos. O Senhor está aqui hoje tocando no nosso coração. Pai, eu te peço especialmente essa manhã para que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor me viu essa semana. O Senhor sabe o quanto eu pedi por cada um deles e delas que estão aqui, pedindo para que o Senhor os tocasse, para que o Senhor falasse ao coração deles. E eles estão aqui essa manhã para ouvir a sua voz. E eu sei que o Senhor é um bom Pai que não nos despede com fome. Então que nessa manhã cada uma dessas pessoas possa receber muito mais da medida do que vieram buscar. Que as nossas expectativas sejam alinhadas, estejam convergidas no teu coração, porque nós estamos aqui para te ouvir. Eu coloco também a minha vida diante do Senhor e peço que, assim como Isabel, que era possuída pelo poder do Espírito e profetizava, que seja comigo essa manhã, que eu seja possuída pelo teu poder e fale somente daquilo que é a tua vontade para nós, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu acho muito interessante quando a gente pensa na Bíblia, porque, se você já reparou isso, é uma coisa que eu sempre digo. Se você tem um contato mais próximo comigo, certamente você já me ouviu falando sobre isso. A Bíblia é um livro que, para a gente ler, você precisa trocar os óculos que você usa. Não dá para você ler a Bíblia com os óculos da contemporaneidade, porque isso vai prejudicar a sua leitura do texto. Então, se você olha para a Bíblia, pensando na atualidade, no que acontece aqui, como a gente enxerga o mundo agora, certamente você vai ter algum limite de compreensão. Porque a Bíblia está envolvida num contexto específico, numa história específica, de um povo específico. A Bíblia é um livro que reivindica ancestralidade. Medo da gente falar isso, né? Mas a gente pode falar aqui. A Bíblia é um livro que reivindica a história de um povo, e um povo que conta a sua história de uma forma bastante peculiar, que tem traços que se parecem muito com a forma que a gente fala hoje em dia, até porque a Bíblia foi escrita por um povo que era pobre, e a gente que não é muito abastada, a gente se conhece, a gente usa uma certa tipo de linguagem que parece o tempo todo. Seja lá 2000 anos atrás, seja agora, a gente se parece de alguma forma.
A Bíblia, então, ela tem uma forma de comunicar com a gente que, de novo, precisa ser vista dentro do seu contexto. E a gente tem um fator determinante que agrava tudo isso. Qual é? A Bíblia foi escrita numa linguagem que a gente não conhece, de um jeito e por pessoas que a gente não viu. Então, até o texto chegar em nós, isso passa por um processo bastante complexo. Se você me acompanha nas redes sociais, sabe que eu trabalho com psicanálise. E a gente que trabalha com psicanálise tem uma eterna disputa entre nós. Eu trabalho com recorte de psicanálise que é com pessoas LGBTs. Há grupos e pares meus psicanalistas que acham isso um absurdo. Porque a gente não trabalha psicanálise para LGBTs. A psicanálise tem que ser acolhedora com todo mundo. Se você trabalha com recorte, você está errado. Eu já reivindico uma certa psicanálise que acredita, inclusive, que Freud defendia uma conexão clínica que fosse mais aprofundada, perfil para perfil. Mas quando a gente chega no texto lá de Freud, que nem está tão distante de nós, eu já sei que tem uma série de problemas com as traduções que fazem com que o texto que chega em mim não seja exatamente aquilo que Freud quis dizer. Muito possivelmente, algumas coisas que ele disse, ou que Melaine, ou que Winnicott escreveram, se perderam com o tempo, porque a gente tem um lapso de tempo, a gente tem um espaço-tempo que nos afasta disso. Não seria diferente com a Bíblia. E, de novo, é interessante quando a gente pensa que o texto tem uma série de pegadinhas que a gente que lê em língua portuguesa não conhece, porque não é a nossa língua. A primeira pegadinha que eu acho muito interessante é quando a Bíblia, em Gênesis 5, conta a história de um homem chamado Noé. A gente já ouviu essa história uma série de vezes. A gente que ministra crianças, então, né? Quantas vezes a gente contou aquela história? Você sabe de cor e salteado, talvez você já tenha até visto numa novela da Record, você conhece quem era Noé. Mas quando a gente fala da história de Noé, tem uma série de pegadinhas no texto que a gente não conhece. Por exemplo, o nome de Noé, no original, é Noa. Esse nome Noa, ele tem uma raiz de uma palavra muito interessante que é descanso. A primeira vez que a Bíblia fala que Deus encontra graça em alguém é em Noé. Então, basicamente, a Bíblia começa dizendo que Deus encontra graça no descanso, na pessoa do descanso. A Bíblia começa quebrando completamente aquela espiritualidade do trabalho que a gente tem, que coloca a gente para viver nessa lógica capitalista da produtividade. Deus diz, Deus acha graça no descanso. Só que é interessante porque a Bíblia começa a contar a história de Noé, e se você olhar com um olhar menos espiritualizado, você vai ver uma pegadinha de novo no texto. Qual? Noé está lá, lindo, belo, pleno, com a sua família. E o lugar onde ele estava com uma situação bastante complexa. Era um verdadeiro descalabro. A religião já estava embriagada com a morte, com a destruição, com o abuso de poder. As pessoas eram egoístas. Não muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Não nada muito diferente. Naquele momento a Bíblia fala que Noé era alguém que tinha um coração diferente. Ele era alguém que tinha um comportamento diferente. Não era alguém que não se alinhava, que não se aliançava com essas pessoas. Da morte, da dor, da destruição, do roubo, do abuso do outro. Não era alguém que fazia a sua parte e vivia uma vida íntegra. Mas até então, isso não é extraordinário. É verdade? Ou eu estou enganada? Certamente, se você está aqui, você se esforça para ter uma vida reta. Isso te torna alguém extraordinário? Alguém fez uma festa para você porque você não rouba, não mata, não abusa de ninguém? Não. Isso é comum, não é verdade? Então, a gente começa o texto dando uma festona, uma grande ênfase numa pessoa que era normal. Alguém como eu e você que estava só fazendo o próprio corre, tentando não se envolver com as marmeladas da vida. Ele estava lá, estava todo mundo fazendo o que dava na telha, mas ele falou, eu não quero me misturar com essa galera, vou ser diferente. Mas o perfil de comportamento daquela geração era tão corrompido que ser alguém que fazia o mínimo tornava Noé alguém especial. E é nessa hora que a gente começa a ver que o texto bíblico chama a gente para uma conversa, para um diálogo muito perto. Muito tete a tete. Sabe, uma coisa muito olho no olho, face to face. Uma coisa assim, muito proximal. Deus começa dando ênfase para um monte de gente que é normal. Nossa, muito normal. E hoje, o tema do que eu quero compartilhar com você é sobre pessoas que marcam eras. Um convite para a igreja do amanhã. É interessante porque, como eu disse para você, a Bíblia começa dizendo para a gente sobre a história de uma série de pessoas e não é alguém que a gente tem com grande estima. E eu quero falar hoje de algumas outras pessoas que são extraordinárias e que talvez você ouça pouco. A primeira pessoa delas é Raabe. Raabe, certamente você também conhece essa história. A Bíblia fala que Raabe era uma prostituta, vou te explicar por que as aspas, que vivia ali no muro e ela estava num momento onde a cidade ia ser invadida. E a Bíblia fala então que Josué e Caleb vão lá olhar a terra, os espias vão lá, e isso era um costume daquela época. E naquele momento, Raabe percebe o movimento.
A Bíblia vai dizer que Raabe era uma hospedeira, ela tinha uma hospedaria. Inclusive, eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia nunca disse, no Antigo Testamento, que Raabe era uma prostituta. Os termos que são usados para definir Raabe, Mazon, Ish, são junções de palavras que podem definir alguém que trabalhava com hospedaria. Então, a gente tem 100% de convicção e certeza de que Raabe tinha uma hospedaria. Mas a gente não tem 100% de certeza que ela era uma prostituta. A história de que Raabe era uma prostituta começa a partir de uma fofoquinha. O texto em si não vai dizer isso pra gente. A nossa tradução em português vai dizer que ela era prostituta. Mas o original, a junção das palavras pode dizer que ela era só uma hospedeira. Pode ser que a gente se encontre com Raabe no céu e a gente tenha uma grande de um mal entendido. Ela dizia, eu não era prostituta nada. Eu tinha só minha hospedaria e vocês com essa palhaçada, dizendo que eu era isso. Não, você está de brincadeira. Não, vocês diziam isso lá, mas eu nunca fiz nada disso. É interessante porque os judeus, para lerem um texto, eles usam de uma série de apoios. E um deles a gente chama de midrash. A midrash, ela vai contando histórias que são paralelas ao momento que estava vivendo ali. Eles guardam muito bem a sua história. Então, a midrash vai dizer que Raabe era uma pessoa que tinha um coração muito grande. Era uma pessoa muito boa e que, muito possivelmente, era a pessoa que cuidava da sua família. Ela não tinha um marido até então. Então, a Bíblia vai dizer que Raabe era a pessoa que trabalhava demais para sustentar a família, inclusive os próprios pais. Raabe era uma mulher trabalhadora, dedicada, alguém que tinha uma hospedaria e que encontrou ali naquela possibilidade a oportunidade de viver. Ela via que estava num lugar onde tinham muitos visitantes, muito movimento, e ela era conhecida como alguém que tinha um coração muito bom, era uma pessoa muito bondosa. A história vai dizer que Raabe era alguém que as pessoas tinham, e o nome Raabe, inclusive, significa coração largo, espaçoso. Então as pessoas vão dizer assim, certamente uma pessoa tão boa assim, o que você acha? Né? Você acha que era só uma hospedaria? Que toda aquele gente ia lá só para ver a hospedaria? Só para dormir lá? Não é possível que essa hospedaria era tão 5 estrelas assim. E ali a gente começa um grande mal-entendido sobre a história de Raabe, que vai colocar a gente nessa percepção de quem essa mulher era. Mas basicamente a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher comum, que trabalhava pra caramba, sustentava a própria família. Talvez muito parecido com a história de pessoas que estão aqui hoje. Talvez você seja alguém que trabalha, sustenta a tua família, ajuda nas contas, e ninguém te acha alguém extraordinário demais. Talvez você seja só mais uma pessoa comum, assim como Raabe. A Bíblia então vai continuar essa história dizendo que Raabe tem essa hospedaria, então ela recebe ali os espias, e naquele momento Raabe inclina o seu coração para a vontade de Deus. E é interessante porque o Antigo Testamento para a história ali. Raabe é salva, a família de Raabe é salva, mas a gente não sabe, se a gente olhar só para o Antigo Testamento, o que acontece com ela depois. Ninguém vai dizer o que se deu com Raabe. Nós, pessoas cristãs, temos lá o Novo Testamento que nos diz que Raabe casa com um homem chamado Salmão e que ela é a única mulher, a única, a entrar na lista dos heróis da fé. Uma mulher que acordava cedo, trabalhava pra caramba, pagava suas contas. E um dia encontrou Deus. Foi considerada uma heroína da fé. Talvez você esteja aqui de manhã, você é alguém que trabalha, paga suas contas, encontrou a Deus, está aqui conosco, mas ninguém te tratou como uma pessoa extraordinária. Raabe era essa pessoa que, mais uma vez, denuncia o quanto o foco de Deus estava nas pessoas que eram comuns. Como eu disse para você, a Bíblia vai dizer que Raabe, lá no Novo Testamento, se casou com um homem chamado Salmão, e depois ela se torna a bisavó de Davi, lá entra na genealogia de Jesus. Ela se torna uma pessoa extraordinária exatamente porque era alguém que estava vivendo a sua própria vida, dedicada às suas próprias questões, fazendo aquilo que precisava. Raabe não era uma pessoa que a gente tinha com muita estima, que se a gente conhecesse hoje em dia, ia ser alguém que a gente ia dar muita festa. Talvez Raabe viesse aqui de manhã, a gente encontrasse ela, tomasse um café com ela lá atrás, e a gente nem ia saber que essa mulher era alguém realmente tão especial assim. De novo, o texto trazendo a gente para uma compreensão diferente da nossa lógica de produtividade. A segunda pessoa que eu quero contar para você é uma pessoa que certamente você ouviu essa história muitas vezes. Essa história a Bíblia conta no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 5, que é a história do endemoniado gadareno. É interessante porque a gente nem sabe o nome desse cara. A gente sabe que ele era endemoniado e que ele morava em Gadara.
Então, ele estava numa cidade que era paralela ali onde os judeus viviam, não era dentro lá da Judéia, do lugar onde os judeus viviam, porque ele estava numa região onde as pessoas tinham um costume de cultivar e cuidar de porcos. Então, o trabalho principal daquelas pessoas era trabalhar com os porcos, era uma coisa que os judeus não faziam. Isso era proibido na religião judaica. Então, ele vivia nesse lugar, e a Bíblia fala que ele era um homem muito perturbado. Que passavam noites e noites, que ele andava pelos túmulos no cemitério e que as pessoas tentavam prendê-lo, mas ninguém conseguia. Tamanha era a força que esse homem tinha, tamanho era o poder da perturbação que ele vivia. Era alguém que não tinha história, que ninguém nem sabia o nome, tamanha era a perturbação daquela pessoa. Ninguém sabia como ele era, onde ele morava, só sabiam que ele ficava rasgando as próprias roupas e andando pelo meio dos túmulos. Até que um dia a Bíblia fala que Jesus chega na cidade de Gadara, ele tem um encontro com um gadareno. E naquele momento Jesus pergunta, olha, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E vai aqui mais uma pegadinha do texto. Não sei se você sabia disso, mas a palavra demônio no original, daimon, significa divisão, dividir. O gadareno era uma pessoa que era tão dividida que já era esmigalhada. Era uma pessoa que vivia uma vida sem identidade. Ninguém sabia mais quem ele era. Você olhava para aquele homem e você só via peso, destruição, opressão. Uma vida carregada de morte. Alguém que vivia entre os túmulos. Alguém que vivia entre a morte. Alguém que vivia no meio do que se perdeu. Talvez alguém que tenha perdido tantas coisas que não era mais alguém inteiro, porque ele foi esmigalhado pelo luto tantas vezes que ele ficava entre os túmulos tentando encontrar um pedaço de quem ele era, porque ele não tinha identidade. Se daimon, se demônio, no singular é divisão, dividido, se legião, então ele era muito esmigalhado. Ninguém conseguia juntar os pedaços. A pessoa até tentava. Vamos prender ele, quem sabe amanhã de manhã ele acorda um pouco melhor. E aí ele diz para a gente o nome dele pelo menos. Tentaram de todas as formas prender aquele homem, juntar os pedaços dele. Vamos fazer alguma coisa, Grace, vamos juntar os pedaços dessa pessoa para ver se a gente consegue encontrar quem ela é. Tentavam, mas ninguém conseguia juntar os pedaços daquele homem. Até que um dia chega Jesus. Com calma, com graça, com luz. E o ambiente onde Jesus chega, a coisa começa a ficar diferente. A gente que caminha pela vida esmigalhado, procurando os pedaços da gente no meio da morte, começa a se reencontrar. Muitas vezes essa foi a minha história, essa foi a sua história. Eu sou uma dessas pessoas que vivia esmigalhada como gadareno. Eu fui para o seminário pastoral, eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a treinar para ser pastora com 14 anos. Isso na minha comunidade não era nem permitido, porque no seminário, para entrar no seminário, você tinha que ter mais de 18 anos. Mas a minha comunidade via em mim uma disposição tão profunda de amar a Jesus, que meu pastor concordou. Gabi, você já fez de tudo aqui, não tem como eu prender você, né, filha? Vamos te mandar lá. Fui para o seminário e aquela expectativa, servi 2 anos, fui fazer missões, eu conciliava a escola, um trabalho e a aula do seminário. Fora isso, no final de semana eu ia fazer missões, ia plantar igreja, entrava na casa de gente que torcia o nariz para mim, enfrentava medos meus. Já fui na casa de pessoas que a gente tinha um grupo missionário, a gente só podia entrar uma pessoa porque não cabiam 2 pessoas dentro da casa das pessoas. Até que chegou um dia que minha pastora me chamou para uma conversa e disse assim, Gabs, precisamos conversar. Claro. Olha, filho, a gente tem achado que o teu comportamento é um comportamento muito diferente. Durante muito tempo a gente está tentando ajudar você. A gente está te estendendo a mão, a gente está te ajudando para você mudar, mas a gente vê que o seu comportamento não melhora. Você é um seminarista, você vai ser pastor. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Naquele momento eu achei que estava num lugar de segurança, contei. Pastora, a primeira vez que eu falei, olha, eu sou uma pessoa LGBT. A cara dela de surpresa foi 0, assim, nela. É mesmo? Interessante. Naquele momento eu fiquei muito disposta a tentar encontrar no meio daquilo que já era pedaços da minha morte, porque tudo estava perdido. Eu estava no final do seminário, eu estava sendo preparada para ser pastora, e agora disseram assim, se você não masculinizar, falar igual um homem, agir igual um homem, tu vai embora, gatinha. Dane-se que você fez 2 anos de seminário, não importa que você foi missionária, que você plantou igreja, que a igreja está crescendo, não importa.
Ou entra na regra, ou rua. Aquela era a igreja que eu cresci. Eu cheguei naquela comunidade, eu tinha 2 anos de idade. Aquela mulher me pegou no colo. E ela estava me dizendo que ou eu mudava o meu jeito, ou eu ia para fora. Porque não tinha lugar para mim. Naquele momento, como gadareno, eu me vi caminhando pelo pedaço da minha morte. Eu ia para o meio do túmulo para me apegar ao que eu tinha. Mas eu sou uma pessoa que eles gostam. Eu sou uma pessoa usada por Deus. Mas eu ficava ali, velando a minha vida naquele lugar. Procurando pedaços de mim, tentando me encontrar, porque eu estava esmigalhada. Eu não conseguia, pastor Rafa, ser uma pessoa masculina. Eu não conseguia ser. Eu já era assim, afeminadinha, desde aquela época. Já era um problema desde aquela época. Não tinha como. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, eu voltava para o mesmo lugar. Tinha uma hora que eu fazia, então, né? Voltava para o mesmo lugar. Naquela hora eu me vi esmigalhada, sem identidade. Eu era a pessoa que eles tinham expectativa de ser um grande pastor, de que ia ser uma bênção para a igreja. Agora eu só era um adolescente, entrando na juventude, que era afeminado e causava um problema para a comunidade. Eu era pedaços. Se aquelas pessoas não conseguiam me ver inteira, muito menos eu, que tinha minha identidade definida por elas durante tanto tempo. Eu só sabia ser a Gabs, que era seminarista, missionária dentro da igreja. Eu não sabia ser outra pessoa, não. Eu não tinha amigos fora da igreja. Eu não tinha uma vida fora da igreja. Naquela hora eu me vi caminhando entre os túmulos, tentando encontrar para onde é que eu ia. Porque não parecia ter saída. Ela me propôs um processo de libertação, batalha espiritual, e eu que era pegada nessas coisas muito místicas, fui lá e guerriei, e parecia que cada vez que eu orava para o espírito afeminado sair, eu ficava pior. Parecia que Deus dizia assim, garota, eu estou tirando de você para você ser assim mesmo, vai, mulher. Parecia que eu lutava, e ela, bicho do céu, melhora. Aí falava, para de andar com fulano, não vai mais andar com fulano, que fulano não é bom. Aí eu parava de andar com fulano, de um dia para a noite, virava a cara. Ai, essa gabciaço, olha lá. E mal sabia eu que estava tentando ser masculina. Agora não pode andar com a fulana. A fulana não é boa. A fulana é muito menininha, vai andar sozinha. Era assim. Ficava tentando juntar os meus pedaços por aí. Até que chegou um momento que ela disse assim, olha, Gabs, a gente já tentou de tudo, né? Dá mais, né? Foi pesado pra gente, né? Poxa vida, você não está querendo mudar, né? A gente está vendo que você não está se esforçando. Aí fica a decisão para você, né? A gente vai chamar a tua avó, a tua família num conselho da igreja, vamos expor que você deu um beijo no menino aí, vamos contar para todo mundo que você não queria que contassem. E vamos... que a gente vai decidir da tua vida, né? Lá vai eu sentar num grande tribunal da fé. Naquele momento, a liderança da igreja ficou sabendo que eu tinha tendências homossexuais, que eu tinha beijado um menino e tinha me sentido muito culpada por isso, estava tentando não fazer mais aquilo, porque eu tinha medo do inferno. E aí as pessoas que eu confiava viraram a cara para mim da noite para o dia. Até que um dia, que eu estava já muito cansada, uma irmã me escreveu uma carta. Porque as pessoas não tinham coragem de dizer isso na minha cara, né? Me escreveu uma carta dizendo assim, de que, independente da concepção das pessoas, eu não perderia o meu valor. Naquele dia eu fui teletransportado a acreditar que eu podia me reencontrar com Jesus. Foi quando eu tenho uma experiência nova com Jesus, e Jesus começa a me dizer o quanto Ele me amava. E é muito interessante porque eu tive uma experiência muito profunda nesse sentido, porque eu recebi muitas palavras, assim, né, nesse ambiente muito pentecostal, das pessoas dizendo, olha, Deus está dizendo assim que sabe quem você é. E do jeito que você é, Ele vai te usar. Gostem as pessoas disso ou não. Mas eu consegui acreditar nisso? Eu era esmigalhada. Gente que não é inteira não consegue acreditar nessas coisas. Foi quando eu fiz 18 anos e eu, pela primeira vez, pensei e planejei me matar. E eu não queria me matar porque eu não queria... Eu estava me sentindo culpada por ser uma pessoa LGBT. Mas sabe por quê, pastor Rafa? Porque a única coisa que eu sabia ser era pastora. E tirarem isso de mim me doía muito. Eu não sabia ser outra pessoa. Naquela hora, eu entendi que Deus preferia que eu morresse do que assumir quem eu era.
eu pensei comigo assim, mas há uma condenação para os suicidas. E eu falei assim, Senhor, eu estou diante de um impasse. Eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Ou o Senhor me perdoa e me recebe no céu, porque eu te amei durante a minha vida. Ou eu não sei mais o que eu faço. Eu era só um pedaço. Eu era pó. Eu não era inteira. Quantos de nós chegamos aqui essa manhã desse jeito? Aos pedaços. Talvez os motivos que te colocaram para fora não foram exatamente os mesmos motivos que os meus. Semana passada eu tive a oportunidade e o privilégio de ouvir um pouquinho a história da Eula e foi tão gostoso ela me contando assim, gostoso no sentido de que a gente se percebe, né? Dizendo, Gabs, eu também fui tão ferida, tão colocada para fora, por outros motivos, mas também fui. A gente começa a perceber que na comunidade do Cristo tem um monte de gente que era só os pedaços. Jesus aparece para o gadareno, aí ele é liberto. Aí a coisa fica uma maravilha, agora ele é inteiro de novo. Ele se senta diante de Jesus, são. Plenamente livre, com a mente boa, são. Só que, enquanto Jesus expulsava aquela perturbação do gadareno, teve um acontecimento. Que os demônios diziam assim, será que a gente pode ficar lá nos porcos? A gente pode ir para a fonte do lucro? A gente pode se apegar ao lucro dessas pessoas e ficar lá? Jesus falou, vai. O que acontece? A Bíblia fala que a fonte de renda principal da cidade era cuidar de porcos. Os demônios entram nos porcos e todos eles se jogam de um penhasco. Só que, preste atenção numa coisa. Era a tradição daquele povo cuidar dos porcos. Agora aquelas pessoas estavam sem fonte de renda, de lucro. Aí elas vêm, veem o que está acontecendo, encontram Jesus, lindíssimo, com aquela cara de Messias, descarado. Diante dele, o tal do gadareno que ninguém conhecia agora, pleno, bonito, são. E a primeira coisa que as pessoas vão perguntar não é, meu Deus, como é que o tal o gadareno? Não é, e os nossos porcos? E o nosso lucro? O que você fez? Você vai ter que ir embora. E quantas vezes isso acontece com a gente também? Quantas vezes a gente entra numa comunidade de fé e as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor Rafa, pastora Fernanda, vocês vão colocar esse viadinho para pregar no culto de domingo. Você acha? Claro que não vai arrecadar dinheiro na igreja. Olha quem você chama para pregar num culto de domingo. Pelo amor de Deus, né, gente? Igreja comprometida com inclusão não é igreja rica. A gente sabe os perrengues que a gente passa para sustentar o reino de Deus que inclui todo mundo mesmo. Que levanta a bandeira de Cristo de amor. É muito interessante quando, por exemplo, eu vou em algum espaço, mesmo se um espaço muito progressista, por exemplo, estamos eu, Rafa, Fê, pessoal, estamos recebendo aqui a pastora Fê, o pastor Rafa, o Gabs. Eu sou menos pastora que as pessoas. Daí que ela está sã. Daí que ela está sentada diante de Jesus inteira. Agora não interessa. Eu quero saber do que dá lucro. Pastor, progressista, militante, movimento negro, isso pode dar lucro uma hora. Agora não está dando. Mas pode chegar um momento que a gente consiga fazer se engatar. Tá? A Universal esses dias até fez lá um Fala Que Eu Discuto para falar de racialidade. Uma hora a gente chega lá. Pastor heterossexual casado, ó, família bonita, tradicional, que coisa boa. Isso dá. Não conta que na tua comunidade tem umas pessoas que desviam da norma. Deixar isso no off, deixa passar. Agora eu que estava esmigalhado e estou inteira aqui. Aí os porcos se jogam no penhasco. O lucro vai embora. Viver na comunidade do Cristo é encontrar essa verdade de estar diante dos porcos que se jogaram lá no penhasco. O meu ministério pastoral de pregação não dá lucro para ninguém, não. Eu não sou o tipo de pregadora que vai encher uma conferência que todo mundo vai querer ver. Venham, venham todos, a grande pregadora. Aí quando chega lá, a pregadora tem barba. Você está de palhaçada com a minha cara, né, gatinho? A gente, por vezes, é gente que não dá lucro. Gente que não movimenta o sistema, que o capitalismo gosta, da igreja que consegue dinheiro. Vir aqui na rede, uma igreja que está alinhada com o propósito de Deus, de cuidar das pessoas. Eu até brinco com o Rafa Café e falo assim, vamos se juntar, fazer um voto de Raabe, compra um fio de escarlate, a gente paga R$200. Eles nunca caem na minha. Mas a maioria a gente chega lá, né? Porque é um compromisso com uma igreja que não está interessada nos porcos, mas em gente que está sã diante de Deus.
Gente que está inteira diante de Jesus. Gente que não está aos pedaços mais porque encontrou essa luz. Só que quando a gente está inteiro de novo diante de Deus, Jesus fala para o endemoniado assim, olha, então agora eu vou embora. Né? Precisa ir embora. A galera queria só o lucro. Igreja que só quer lucro, eu não posso ficar, né? Porque o meu tipo de pregação, de cuidado, de amor, de inclusão, não dá dinheiro para a galera. Aí Jesus falou, então eu vou me retirar. Aí ele fala assim, não, então eu vou junto, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Porque é o único momento que eu estou inteiro. Porque para o sistema do lucro, eu nunca vou ser completa. Para o sistema do lucro, para a igreja do lucro, para a vida do lucro, eu nunca vou ser completa. A minha identidade não vale, meu corpo não vale, meu casamento não vale, minha história não vale. Eu nunca vou ser completa para essas pessoas do lucro. Para onde eu vou? Se eu não for com Jesus no barco, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E Jesus diz, fica aí. Vamos forçar esse espaço. Vamos dizer que nós, como Red, somos uma igreja assim. Estamos anunciando o reino de Deus vivo e poderoso. Mas a gente diz, não, Senhor, deixa a gente aqui, só no nosso grupinho. Deixa a gente só aqui na nossa casa, na nossa reunião. Igreja não, eu saí de lá da igreja. Igreja para quê? E aí Deus fala para o pastor Rafa, para a pastora Fê, não, igreja sim, reino sim, gente esmigalhada sim. Vamos andar de novo no meio dos túmulos, arrancar o povo que está lá, ver esse povo inteiro de novo. Aí se a gente fala, tá, Senhor, então já que tem todo esse trabalho, e o lucro? Não, lucro não tem. Vai passar perrengue, não vai dormir de noite, vai passar semanas preocupado. Mas tem reino de Deus. Tem manifestação de Deus. Outra pessoa que eu quero dizer para você, e vai ter que ser a última pessoa, né, porque eu já devo estar bem. Sempre assim, né, gente? E essa é uma pessoa que eu amo. Essa talvez seja uma das personagens bíblicas que eu mais amo nas Escrituras. É uma pessoa que eu tenho uma coisa assim, que é a tal da Maria de Magdala. Eu acho essa familiaridade muito boa, porque eu acho que isso aqui é uma linguagem muito do nosso campo, assim. Lá na minha casa, eu tenho essa cara hoje de bonita, né? De elitista. Nasci num lugar chamado Americanópolis. Alguém aqui conhece Americanópolis? Avenida CUPC, Vila Missionária. Gente do céu, olha. Eu nasci perto de um lugar, eu nasci metros de um lugar chamado Buraco do Sapo. A gente chamava de BDS. Eu estava aqui no Buraco do Sapo e essa aqui era a Rua do Lajão. Lajão era um cortiço onde a galera morava. Então a gente falava assim, a gente identificava as pessoas assim, quem é fulano? Ah, fulano que mora no buraco. Até hoje minha avó às vezes chega lá para mim e fala assim, ela fica mexendo no Facebook, encontra a foto de uma pessoa, fala assim, olha aqui, Regina. Que Regina? Eu falo, a filha da Fatinha. Eu, que Fatinha? A Fatinha do buraco. Aí na hora eu já peguei, falei, Fatinha, meu Deus, Regina, a filha da Fatinha do buraco tá grande, né? Então as pessoas tinham essa forma também de definir quem eram as pessoas naquele tempo. Chega uma tal de Maria. Quem é Maria? A pessoa fala assim, quem é Maria? A Maria de Magdala. A Maria da favela. Magdala era um lugar tão ruim que até hoje os historiadores tentam entender e construir muito bem como é que funcionavam as coisas lá. Era uma confusão aquele lugar. Então, ela vem desse lugar lá de Magdala, ela aparece no meio da comunidade de Jesus, e a Bíblia fala que essa mulher ela era possuída por 7 demônios. 7. 7 monstrinhos tinham com ela. Lembra os 7 monstrinhos? Vinha a Madalena, todo mundo. Ih, lá vem os 7 monstrinhos. Mas aqui mais uma pegadinha do texto. 7 na Bíblia tem um significado, que é o significado de completude. Quando a Bíblia fala que Maria Madalena tinha 7 demônios, não quer dizer literalmente, pastor Rafa, que Jesus falou para ela, 1, tananã, 2, tananã. Não, quer dizer que essa era uma mulher que era completamente oprimida. Via debaixo de uma completa opressão social, política, religiosa. A filha não tinha um marido para salvar, porque naquela época, mulher sarabosa tinha marido, ela não tinha marido. Chegou na comunidade dos discípulos botando banca em tudo. Já chegou, minha filha, arrumando tudo que estava perdido, tudo que estava desfalcado, aquela mulher queria colocar em ordem. Até que a Bíblia fala que passa todo o acontecimento, os discípulos fazem, acontece, Jesus morre. Beleza. Jesus morreu, discípulos, bora entregar um currículo. Boa, nego. Bora pescar, bora fazer alguma coisa. Os discípulos foram fazer música sertaneja, pescar e ficar triste. Mas tinha alguém que tinha que resolver o pepino todo. E é muito interessante porque a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que na terra debaixo do céu há tempo para todas as coisas.
E eu acho incrível porque Maria era a pessoa para aquele tempo. Porque se eu fosse a pessoa escalada para escrever sobre essa cena da ressurreição, ia dar problema. Primeiro que a Bíblia fala que logo que o dia virou, isso foi de madrugada, ela já foi para o túmulo. Eu ia chegar atrasada. Quem me conhece sabe que eu tenho uma questão com o meu horário. Eu ia chegar, já ia ter passado o anjo, a porta, Jesus. Eu ia chegar, já ia ter acabado toda a cena. Não ia ter graça, não ia ter quem contasse. Então Deus já falou, vamos esperar, né? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que bom. Porque se eu estivesse lá para ver, eu ia ter um problema. Eu ia causar uma situação com as pessoas. Eu ia chegar atrasada. Mas ela não. Ela chegou lá. E ela não foi sozinha. A princípio ela foi com uma galera, umas amigas. Estava ela e estava a Susana. E se você me perguntar, quem é a Susana? Pô, a Susana, a mulher do Cusa. Sabe? A mulher do Cusa. Essa era a Susana. Só que a Susana vivia no palácio, bonita, bela, plena. Acho que a Susana não estava muito preparada para o que ia acontecer ali. Chega a Madalena. Quando ela chega, não tem mais porta no túmulo. A pedra que estava lá tapando sumiu. Primeiro que aquela pedra era muito pesada. Ela já foi sozinha. Os discípulos ficaram em casa. Os homens... Ó. E aí, meu mussarelo? Em casa. E ela lá. Disposta, inclusive, a usar a força do braço para rodar a pedra. Chega lá, a pedra já não está. Eu já sou medrosa por natureza. Eu cheguei lá. Está um túmulo aberto. O cara curou, libertou, andou na água. Cheguei aqui, não tem uma pedra, eu já ia fazer. Gente, olha, tiraram. Ele falou, aconteceu, vamos embora. Eu já ia dar dessas. Mas ela não. Queria, né? Foi para frente. Falou, peraí. Quem mexeu nas minhas coisas? Quem mexeu na minha gaveta? Chegou lá, olhou. Quando ela vê, tem um anjo. Se eu vejo um anjo, ponto 2. Eu fui corajosa, dei uns passos. Eu vi um anjo, o que ia acontecer comigo? Eu ia desmaiar. Eu ia cair dura no chão. Eu ia falar, pronto. Tiraram a pedra, agora tem uma pessoa aqui, um anjo. Já ia cair dura no chão. Ela caiu? Não. Ih, onde está meu Senhor? Ele, por que você procura entre os mortos quem vivo está? Estou eu, de madrugada, de noite, no meio do lugar onde enterrava os mortos. Tiraram uma pedra. Aparece um anjo. Gente, não. Eu estava morta com certeza. O anjo fala, para de procurar quem está vivo. Eu já fui de madrugada. Já vi a pedra mexida. Já vi o anjo. Estou vivo até agora. Na hora que ele fala para mim, não procura. Eu vou dizer, se ele falou, está falado. Não vou procurar. Não vou mexer com isso. O anjo falou que não é para procurar. Não vou procurar. Vou ficar procurando o quê? Ela fez isso? Nada. O povo para ter coragem, né? Gente, na hora que o anjo fala assim, por que eu? Ah, que isso? Eu vou voltar para os discípulos, gente, olha, cheguei lá, o anjo falou que não era para procurar, eu vou obedecer, né? Que isso? Como assim? Mas ela não. Permaneceu lá. E a Bíblia fala que, enquanto ela estava ali, deitada, ali chorando, aos prantos, aparece uma outra pessoa. Ai, gente, madrugada, arrancaram a pedra, aparece um anjo, manda embora. Agora aparece uma outra pessoa. Chega essa outra pessoa, que, pela aparência que ela descreve, era um homem, porque ela acha que é um jardineiro. Naquele momento, ela era uma mulher sozinha. Era perigoso demais estar com um homem naquele lugar. Ela dá para trás? Ela vai perguntar. Onde? Onde está o meu Senhor? Não é assim que diz a diz do trono? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome. Ele olha para ela e fala assim, Maria. De madrugada. Está sem pedra. Parece o anjo. Agora o homem que morreu, eu ouço a voz. Morreu, né? Agora o morto está falando. Tudo bem, eu tenho muita fé. Mas naquela hora eu ia ser um pouco incrédula. Aí ele fala, Maria. E ela, Rabone, mestre. Gente, inteira. Eu não ia dar conta. Naquela hora, Maria encontra Jesus e ele diz assim, olha, vai lá. Volta e diz para os discípulos que eu ressuscitei. Eu cumpri a minha promessa, eu estou vivo. E ela vai. Doida. Porque tinha um fator determinante importante aqui. Ela era uma mulher.
Mulher não podia ser testemunha de nada naquela época sem a figura de um homem. Então, se ela não tivesse um homem, ela era desmoralizada. Ela era testemunha do evento mais importante da história. E ela foi sozinha contar. Quando é com a gente dá uma escondida, né? Quando é na hora da gente ser protagonista da história, a gente quer se esconder. Porque é difícil ser protagonista, né? Chega ela lá, ela vai contar toda animada, crendo naquilo, e aí aparece Tomé. Eu só acredito se eu tocar nele. Aí a tradição da igreja diz assim, Tomé era um homem de pouca fé. Tomé não era um homem de pouca fé. Tomé era machista. Esse é o nome que a gente dá para isso. Misógino. Era a tradição da época ser assim. Ele fez o que todo homem naquele momento faria. Ela chega como testemunha de Jesus, ele diz assim, eu só vou acreditar se ele aparecer. Aí Jesus chega e fala, tá de brincadeira, né, meu cria? A mulher está dizendo que eu não disse que ia ressuscitar, parça. Você está desacreditando do quê? Toca aqui. E ali ele acredita. Quantas vezes a gente também se parece com essa figura de Maria? A gente, mais uma vez, está lá diante de um espaço de morte, desesperados à procura do Cristo. Pode ser que hoje você esteja diante de tantas coisas que morreram na sua vida. Um ministério que morreu, um casamento que não deu certo, a relação com uma família que você amava que te pôs para fora, a expectativa de um sonho, de um projeto que você viu morrer. Semana passada eu estive num dos momentos mais dolorosos da minha vida. Um dos meus melhores amigos adotou uma criança há 1 ano e meio atrás, recém-nascida, uma criança que a progenitora tinha abandonado. E nós vimos essa criança partir novamente para os braços do Senhor. Eu estava diante de um grupo de pessoas velando uma criança de 1 ano e meio, que olhavam para mim enquanto pastor e me questionavam por que Deus fez uma coisa dessa. Eu não tinha e eu não tenho respostas. Talvez você, como Maria, esteja hoje diante de um cenário de morte. Talvez, como Gadareno, você esteja caminhando sobre os restos de quem você é. Talvez, como Raabe, você tenha uma história que de tanta coragem já está até mal falada. Bocuda demais, corajosa demais, rebelde demais, do contra. Eu não sei quem é você hoje. Em qual dessas figuras você se pareça um pouco mais? Se com a Raabe mal falada, por fazer o que era certo? Se com o gadareno esmigalhado, precisando reconstruir os seus pedaços? Ou se com a Madalena que está indo lá no túmulo, ver se encontra Jesus? Talvez hoje você esteja voltando no seu túmulo, naquele lugar da sua dor, procurando em Jesus uma esperança. Perguntando ao Senhor, por que aquela pessoa foi embora? Por que eu fui abandonada? Por que os meus pastores me trataram mal? Por que a minha mãe me machucou? Por que meu pai me disse aquilo? Por que meu pai que me amava me chamou de vagabunda? Por que os meus amigos que eu amava foram racistas comigo? Por que o meu marido que eu tanto amo tentou me silenciar? Por que a minha esposa me machucou? Por que o meu melhor amigo me feriu? São tantas as perguntas. Eu não sei em que posição você está hoje. Mas eu quero te apresentar essa manhã essa pessoa que junta os nossos pedaços, restaura a nossa história. De prostituta qualquer para heroína da fé. De rebelde sem causa para mulher cheia de Deus. De endemoniado, esmigalhado para homem são. Eu não sei qual é a tua história hoje, mas eu quero te apresentar a mesa da ressurreição. Pode distribuir os elementos, por favor. Eu quero falar com você hoje sobre essa mesa que tem o poder de resgatar você. Quando a gente fala sobre salvação na vida cristã, a gente tem a mania de acreditar numa salvação muito mística, muito transcendental, que é aquilo que sermos salvos de uma ira vindoura.
Mas por vezes a salvação que Deus quer te dar hoje é dessa dor que você está sentindo. Dessa falta de significado que colocaram em você. Desse nome que você carregou. Desse estigma que define você antes do seu próprio nome. Ninguém sabe qual é o seu nome. Esse é o viadinho lá de baixo. Essa é aquela menina mal educada. Vive de cara feia, fechada, rebelde. Se aquele menino não é aquele pretinho que morava lá, o filho da fulana. Quantos estigmas você carregou? O meu convite para você hoje é para que você se aproxime dessa mesa aqui e tenha o poder de salvar você. Inclusive do poder dessa limitação que colocaram sobre você. Sobre o poder dessa morte que você tem envelado durante tantos anos. Há uma canção muito antiga do Ouvir e Crer que eles cantam assim: Jesus está aqui, Jesus me ama, Jesus está aqui, me dando outra chance para caminhar. Eu quero te dizer isso. Jesus está aqui. Jesus está te chamando para sair desse velório que você está vivendo. Jesus está te arrancando hoje desse cemitério que você está velando a tua história. Jesus está te arrancando dessa dor que você sentiu, dessa ausência de significado. Jesus está te arrancando desses nomes que colocaram em você. A mão forte do Senhor está entrando no seu coração hoje, tirando de você essa dor que te persegue, que te esmigalha, que te faz não saber qual é o seu nome, para onde você está indo, quem é você. Jesus está te devolvendo hoje um destino, querido. Jesus está aqui hoje para acolher essa tua dor. Para ouvir você dizendo que você foi para a porta lá do velório porque disseram para você que essa era a sua única chance. Se Jesus não ressuscitasse, Maria não tinha sentido de viver. Jesus está aqui hoje para restaurar a sua história. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, tendo agradecido por tamanho sacrifício que nos junta novamente. Deu aos seus amigos, amigas e disse: tomem todos, todas, comam. Esse é o meu corpo, partido, esmigalhado, para que você seja inteiro novamente. Será que você consegue entender isso? O poder desse sangue que te devolve identidade. De igual maneira, ele tomou o cálice, tendo dado graças, disse: tomai todas e bebei. Esse é o meu sangue, sangue da nova aliança. Esse sangue garante que agora ninguém mais pode te tirar do Senhor. Esse sangue te garante que a partir de agora ninguém mais pode te colocar para fora. Esse sangue te garante que a partir de agora ninguém pode definir qual é o seu significado. É pelo poder desse sangue. É pelo poder desse sangue que nós nos reunimos esse domingo pela manhã. E celebramos estar inteiros novamente. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo agora. E você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado aí. Não sei se esmigalhada, não sei se inteira. E você vai olhar por fundo dos olhos dela hoje e você vai dizer assim: nessa manhã, eu faço um compromisso de amor, de lutar diante do poder dessa aliança, para que você nunca mais seja esmigalhado. Que o poder desse sangue poderoso de Jesus restaure hoje a sua identidade, porque você é muito amado. Eu quero dizer diante de Deus que celebro a sua inteireza. Eu confesso que eu tenho as minhas limitações e que algumas vezes elas me dificultam de te enxergar por completo. Mas a partir de hoje,
Eu vou me esforçar em Deus para que você nunca mais viva pela metade. Em nome de Jesus. Pode comer. Há muitas formas de acreditar na ceia do Senhor. Há pessoas que estão aqui conosco essa manhã que são memorialistas. Acham que isso aqui é um símbolo. Nós estamos lembrando uma coisa que aconteceu. Outras pessoas são transubstancialistas. Acreditam que literalmente o corpo do Cristo está partindo em nós agora. Há outras pessoas como eu que estão no meio termo. Não querem tomar uma posição completa. Eu acredito que é um poder especial quando a gente participa desse momento em comunidade. Nós estamos levantando esse cálice que celebra o poder da vida sobre a morte. E essa manhã eu quero ser bem profética e declarar sobre você que Deus está rompendo hoje toda aliança de morte na sua vida. Para que você caminhe com a sua cabeça erguida em vida novamente. Hoje nós estamos celebrando o poder de estarmos vivos, vivas e inteiros. Nunca mais esmigalhados. Eu quero que nessa manhã você se desafie a tomar desse cálice, recebendo de um poder especial de Deus. Essa mesa hoje te alimenta por 12 meses seguintes, para que você viva livre, com coragem, para que você viva com poder, nunca mais pela metade. Bebamos todos em nome de Jesus. Senhor, bendito é o seu nome que nos tem salvado do poder dessa morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó pedaços, onde estão os teus aguilhões? Senhor, nós celebramos o seu nome essa manhã porque somos uma comunidade de vida, uma comunidade de amor, uma comunidade de esperança. Senhor, eu quero essa manhã orar por cada um dos meus irmãos e irmãs, declarando que a partir de hoje, no dia 3 de dezembro de 2023, eles e elas nunca mais viverão pela metade. Porque nós estamos sendo hoje restaurados, renovados, reconfigurados pelo teu poder, para que a nossa vida seja uma vida de liberdade e de inteireza. Toma, Senhor, nosso coração para que nós possamos entender que o Senhor ouve as nossas dores e alegrias e por isso nos restaura na completude. A tua palavra diz que a tua lei é perfeita e restaura a nossa alma. Eu quero orar pedindo para que em 2023, que ainda existe, que 2024 que nos sobrevém, que os meus irmãos e irmãs, Senhor, não vivam mais catando os próprios pedaços, mas que eles e elas possam viver, Senhor, celebrando o poder de existir, acreditando e amando um Deus que nos faz inteiros e vivos. E que o poder dessa vida possa, Senhor, nos resgatar a cada manhã, para que nós possamos nos lembrar sobre essa coragem de sermos inteiros em Ti, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, Mãe, que a graça salvadora, que te salva da dor, da morte, da migalha de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito, que é vida, que é ruá divina, sobre seu coração hoje, não só hoje, mas também todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Ide em paz e que o Senhor te acompanhe para um tempo de inteireza no Senhor.